O capítulo 1182 de One Piece traz à tona a revelação de uma nova divindade, Zaza, o deus da chuva, e com essa revelação vem também uma grande pergunta: quem é o sucessor de seu poder? Dragon, Vivi, Nami? Quem trará a chuva para aqueles que habitam acima das nuvens? E se você quer ver tudo que rolou nesse capítulo lendário, então bora lá! Fala senpais, tudo tranquilo? Eu sou o Jean com mais uma review para vocês, e que capítulo cheio de revelações. Zoro e Sanji voltando para o combate, a relação de Imu e Nidhogg ficando cada vez mais confusa e a grande revelação do novo deus da chuva. Já deixa o seu like para fortalecer, pega a sua caneca de café e bora para One Piece 1182. O capítulo começa com a continuação da batalha do Lock contra o Imu, e mesmo após atacar com Thorheim, Lock ainda sente a presença dele e parece que já está um pouquinho cansado, até porque ele já tinha tomado muito dano com os ataques do Shanrock e agora nesse duelo contra o Imu. Imediatamente sua forma de dragão começa a diminuir e ele mesmo nota que estava muito grande para manter os olhos do inimigo. E o Imu, ainda preso na árvore Adão, começa a refletir consigo mesmo. Ele não imaginava se reencontrar com Nidhogg nesse mundo, e com um sorriso no rosto ele o chama de traidor. E aqui é confirmado que em algum ponto da história, provavelmente no século perdido, eles foram aliados. Não à toa a temática dos nobres mundiais é totalmente atrelada aos dragões. Eles são chamados de dragões celestiais. Talvez seja por conta dessa ligação de Imu com Nidhogg. E vemos também que o Imu está tossindo bastante. Provavelmente ele já está chegando no seu limite de tempo. Mas continuando, Imu percebe neve caindo dos céus e despeja conhecimento de física. Um relâmpago nascido da colisão do gelo. Como sempre, vocês dois possui uma compatibilidade extraordinária. E se direcionando para Ragnir com sensação de nostalgia, ele fala que pelo visto ainda continua procurando por um novo mestre. E Ragnir responde com resmungos e uma expressão furiosa. A cada capítulo que passa eu gosto mais do Imu. As expressões que ele faz aqui é realmente de nostalgia, como se fosse reencontro com seus velhos companheiros. Mas para mim essa relação está ficando meio que nebulosa. Me corrijam se eu estiver errado, mas dando uma olhada em capítulos passados, temos o Jaru contando sobre a lenda do deus da guerra, que se transformava em um dragão e junto do esquilo de gelo Ratatosk, ele se levantava contra o deus Sol. Mas quando seu mestre morreu, o esquilo transferiu sua alma para o martelo Ragnir e protegeu a fruta na espera de um novo mestre, que no caso foi o Loki o escolhido. Ou seja, teve um lapso temporal aí. Quando o Jaru contou essa lenda, imediatamente surgiram teorias e a maioria deduziu que se tratava do primeiro mundo, já que se refere ao embate com o deus Sol, possivelmente Nico original. Mas se ninguém comeu a fruta de Nidhogg desde esse período, como Imu conhece ele? Imu é do primeiro mundo? Eu acho difícil, principalmente depois do capítulo passado ter mostrado ele como possível aliado de Joy Boy e talvez até Nakamas. A possibilidade que talvez faça algum sentido é que na verdade o deus do sol citado na lenda tenha sido o Joy Boy. Os gigantes parecem conhecer somente Nika, em nenhum momento eles citam Joy Boy. Até mesmo quando Luffy aparece no Gear 5, eles realmente o encaram como o deus sol, e por não ter essa distinção, esse acontecimento poderia ter sido durante o Reino Antigo, com o deus da guerra, possuidor do fruto da Nidhogg, sendo um aliado de Imu e encarando o Joy Boy. E com a sua morte, Ratatosk se funde com o martelo, se tornando dois em um, e por isso Imu reconhece que ele ficou aguardando um novo mestre. Como eu disse, por conta de a gente não saber a ordem dos fatos, fica tudo muito confuso, muito nebuloso, mas foi um ponto que me deixou com uma pulga atrás da orelha. E nesse mesmo momento também é revelado que Ragnir é um martelo que possui a Rizu Rizu no Mi Zoan mítica do esquilo de gelo Ratatosk, ou seja, meio que um martelo que comeu a fruta. Acredito que poderemos ter explicações de como isso funciona em breve, com a Lilith analisando Ragnir após essa batalha em Elbaf. A luta continua, Loki usa um novo ataque combinado com Ragnir disparando múltiplas flechas de raios e Imu contra-ataca com um golpe nomeado muito interessante, Tizi-Tizi-Mitli. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas vai desse jeito mesmo. E em kanji pode ser lido como bombardeio do eclipse solar. Tizi-Tizi-Mitli é uma divindade celestial asteca, uma figura feminina esquelética associada de forma direta às estrelas, escuridão e fim do mundo. Um ser que personifica o horror cósmico, um verdadeiro demônio estelar que tem ligação direta com o eclipse solar. Os astecas
bibliotecas acreditavam que quando a luz do sol desaparecesse, esses seres desceriam do céu para devorar a humanidade e trazer o fim do mundo. Além da clara referência associada ao fim do mundo, o eclipse e o sumiço do sol, será que essa pode ser uma indicação de que Mu possui uma ligação mais forte com o povo do céu? Certeza de que em breve teremos grandes revelações quanto à origem do Rei do Mundo, é bom deixar na memória essa referência. A batalha entre Imu e Loki continua gerando enormes explosões, tanto que a perspectiva muda para Bonnie assustada com todo aquele caos. A Lilith também parece estar por ali na guarda de Bonnie e começa a refletir sobre aquele ser que claramente está acima dos Cavaleiros Sagrados, mas não é um dos Goroseis. Ela entende que uma organização gigantesca existente há 800 anos e que vive incessantemente uma luta por poder poderia gerar uma escuridão ainda maior. Ela até parece chegar numa conclusão do que aquilo pode significar, mas como toda a fala de Vegapunk, essa também não foi concluída. O Sanji, que está ali sob o cuidado das duas, mesmo ferido, começa a se levantar. Ele se lembra das provocações de Killian enquanto estava ali caído, onde ele parte para concluir a missão de sequestrar as crianças e ainda pergunta se Sanji consegue sentir o seu poder transbordando graças ao homem de Imu. Imediatamente o Sanji se levanta e corre atrás dele, dizendo que não pode deixar que toda essa luta tenha sido em vão, até porque aquela é a terra em que o Luffy e o Usopp sempre sonharam, e principalmente porque é a terra das lindas gigantes. O Sanji não perde uma, mas eu tenho certeza que você aí tem algum amigo assim, que não pode ver uma mulher que já fica maluco. A perspectiva muda novamente e somos jogados para a biblioteca da Coruja. Robin e Saul encontram uma passagem secreta onde está todos os livros. Biblo foi quem protegeu todos os livros do fogo e apesar da felicidade e dos agradecimentos, o Saul admite que Biblo parece ainda mais misterioso agora. Após isso, em direção à Vila Oeste nas nuvens do mar, vemos que Somers consegue recuperar o navio para carregar as crianças gigantes e ele agora está se proclamando como Super Somers por conta do buff de poder recebido. E na taverna da Vila Oeste, o Chopper está cuidando dos feridos, inclusive recuperando os dedos da Gerd. E sendo sincero, eu não curti nada essa cena, pra mim tira um pouco da sensação de consequência da chegada do Imu. E o pior foi a desculpa, o corte foi tão limpo que os dedos se encaixam facilmente. A gente releva isso, o Chopper é um grande médico que ainda vai ter a capacidade de curar tudo, mas cara, eu não gostei nada, tipo, tira toda a consequência da chegada do Imu. E do lado de fora, o Zoro parece já estar recuperado e ele está nos ombros do Goldberg. Ele até pede desculpas por estar pegando uma carona, mas o gigante fala que não tem problemas, já que ele é o único que não está tão ferido e também sente gratidão por eles estarem ajudando a proteger Elbaf. O Zoro fala para ele nem se preocupar com isso, já que o lema do Luffy é que o país do amigo dele também é o país dele. E é interessante que o Zoro também nota o poder de Imu. Ele fala que as chamas negras se transformaram em balas de aços e sente que os Cavaleiros de Deus também ficaram bem mais fortes após receberem um presságio. E caso eles não resolvam isso logo, todos ali terão um grande problema. E logo começa o momento mais surpreendente desse capítulo. Killian, assustado, liga para Somers e fala que invocou algo insano. Ele se empolgou com o poder recebido e invocou o seu próprio pesadelo. Somers o chama de idiota e pergunta se ele consegue controlar o monstro. Killian diz que é um pesadelo, então provavelmente ele consegue, e o Somers diz que já não tem como voltar atrás, vamos nos apressar porque temos pouco tempo, e por fim ele diz que o corpo do grande mestre Mu não pode ficar aqui fora desse jeito, mas mesmo assim ele veio, porque as forças que eles necessitam e também as forças que eles precisam eliminar estão todas ali reunidas, eles não podem decepcionar dessa vez, devem atender às expectativas de Imu. E de volta à Vila Oeste, uma grande chuva começa, de repente uma enorme mão de água surge e captura as crianças. Killian aparece e começa a contar que para eles que nasceram na terra acima das nuvens de chuva, a água caindo do céu não passa de um terror e que junto do clã D e Nika, outra história assustadora percorria pela terra sagrada, que no mundo inferior existe um monstro que derrama água sobre suas cabeças chamado de Deus da Chuva, um ser que aparece junto do ritmo das preces pela chuva, e assim vislumbramos a grande divindade, Zaza, a deusa da chuva, uma figura feminina de 4 braços que usa um chapéu com joias e um véu que cobre todo o seu corpo e uma auréola em suas costas. E que aparição bacana,
insana, gostei pra caramba desse visual, eu achei muito diferenciado, muito insano, lembrando que aqui é um pesadelo, então pode ser que não seja essa sua aparência verdadeira, mas eu fico impressionado quão importante Skypiea continua sendo mesmo nos tempos atuais. O deus da chuva foi citado lá no flashback do Calgara, e como no mural de Harley não foi mencionado esse deus, somente o deus do mar, ficou meio que perdido. O que mais queremos saber é quem pode ser o portador dessa fruta nos tempos atuais. Vendo esse medo dos cavaleiros, seria muito interessante se essa fosse a fruta do Dragon, o inimigo direto, o homem mais procurado pelo governo mundial. Quando o Dragon aparece pela primeira vez em Longtown, estava caindo um baita temporal e a onomatopeia que aparece é a mesma da aparição de Zaza. Em todas as suas aparições, Dragon traz consigo fortes rajadas de vento, tempestade, e no capítulo 1179, quando Imu abandona a Terra Sagrada, nuvens carregadas se formavam no céu. E lembrando que nesse momento eles ainda estavam sob ataque. Já pensou se fosse o exército revolucionário, com o Dragon liderando e trazendo aquilo que eles tanto temem, a chuva da revolução? Seria lendário. Outra opção interessante seria a Nami. A Nami foi encontrada no meio de uma ilha onde houve uma grande batalha entre a marinha e piratas, e sabe o que estava acontecendo na hora? Estava chovendo, e a mesma onomatopeia de Zaza também apareceu aqui no mangá. Afinal, Zaza é o som da chuva caindo do céu. A Nami tem uma ligação especial com o clima, ela prevê tempestades, tornados, e foi a primeira a sentir uma diferença no ambiente com a chegada do Imu. É como se ela e o clima fosse um só. Com facilidade, ela conquistou Zeus, o tornando um aliado poderoso, e recentemente no anime teve uma cena bem animada dela atacando o Road, que estava aprisionando eles no castelo Lego. No mangá foi bem mais simples, isso é óbvio já que a animação sempre traz um pouco mais de elementos, mas o time com a aparição de Zaza eu achei bem interessante. Ainda tem muito mistério em torno da Nami, sua terra natal, seus pais biológicos e de onde vem essa ligação com o clima. Como não sabemos se o poder de Zaza é uma fruta, pode ser que a Nami já nasceu com esse poder inerente, igual a Shirahoshi sendo a arma ancestral Poseidon. E por último, mas não menos provável, Vivi Nefertari. O grande plot de Alabasta foi a chuva, e é impossível se esquecer da cena marcante onde a Vivi, em meio à guerra, grita implorando para os exércitos pararem de lutar. Naquele momento, a seca já perdurava há 3 anos na maior parte do país por conta do pó de dança usado pelo Crocodile para fazer chover somente acima do palácio. E em meio ao grito desesperado da Vivi, a chuva finalmente cai. E ela cai no momento chave, encerrando a guerra e libertando aquele povo. Por mais que essa chuva foi criada artificialmente pelo pó de dança, o time sincronizado com as súplicas de Vivi fez parecer que era algo divino. E se as frutas nascem dos desejos, ninguém desejou tanta chuva quanto a Vivi naquele momento. Sendo fruta ou poder inerente, as possibilidades existem, e eu acredito que esses 3 personagens são os grandes candidatos para herdar esse poder. E o capítulo logo termina com Sommers e Kinnigan executando o plano de sequestro e Sanji e Zoro prontos para a batalha final em Elbaf. Épico, o capítulo 1182 foi digno de aplausos e adiciona mais um grande mistério na obra, e eu fico muito feliz de como cada vez mais que a gente vai se aproximando do final de One Piece, mais o Oda traz os conceitos do início da obra. Quem é o grande candidato a ser o novo deus da chuva? Deixa aí nos comentários. E se gostou do vídeo, deixa seu like para fortalecer, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Obrigado por assistirem, até a próxima e fui!